cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa. E nesse 6º domingo, nosso Senhor nos diz que Ele nos dá a sua paz. Não a paz como o mundo dá, mas a paz dele. Portanto, ele distingue 2 tipos de pazes. Um é a paz dele, outro é a paz que o mundo dá. Obviamente que é a paz dele que é a paz verdadeira. E qual é a diferença de uma para outra? Porque se ele distingue, é porque existe alguma diferença. E uma grande diferença. E a paz é a saudação própria do ressuscitado. Aqui no Evangelho de São João, que é o capítulo 14, ele ainda não havia morrido, nem muito menos ressuscitado, mas ele já está entregando a paz como um dom. E quando ele ressuscita e aparece para os discípulos por primeira vez, enquanto as portas estavam fechadas por medo, todos lembram do Evangelho, ele atravessa as portas fechadas. E qual é a saudação dele? A saudação da paz. A paz esteja com todos vós. E essa saudação de paz faz lembrar algo de muito importante, porque somente se saúda com a paz aquele que já venceu a guerra. A paz, portanto, é o brado daquele que venceu a guerra. Uma vez vencida a guerra, se pode saudar com a paz. E qual foi a paz, a guerra que ele venceu? A guerra contra o mundo, a guerra contra o pecado, a guerra, enfim, contra a carne, a guerra contra a morte do pecado, porque ele, morrendo, venceu a morte. Aquele último inimigo que precisava ser vencido, ele venceu. E ressuscitando, demonstrou que ele de fato venceu a morte. Esse inimigo terrível, do qual todos nós tememos, e vamos ter que passar por ele, porque a morte é o salário do pecado. Ora, nosso Jesus Cristo, tendo vencido a morte e ressuscitado, ele pode com toda tranquilidade saudar com a paz. Eu venci o mundo, disse ele antes de ser crucificado, e agora de fato ele venceu. E ao vencer ele diz: a paz esteja convosco. Tudo agora está em paz, porque ele venceu a morte. E esse brado para nós serve de lição para a nossa própria vida espiritual. Porque se nós formos agora analisando sobre um outro aspecto, quando entramos no ambiente, aqui por exemplo, nessa igreja, nós estamos aqui rezando, nós estamos assistindo, participando de uma Santa Missa, e a gente diz: nossa, que ambiente de paz. Por quê? Porque sentimos no entorno o silêncio, a não ser um murmurejar do mar, que é um murmurejar de paz. Parece que o mar está falando paz, 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 super agradável. Aí eu sinto dentro de mim algo que parecido com o que eu escuto do mar, a paz. E eu percebo que eu estou em paz dentro e a paz fora de mim. Portanto, a paz é quase que uma música, uma harmonia. Porque já imaginou se eu estivesse aqui dentro rezando e aparecesse um carro fazendo um barulho, uma confusão qualquer, acabava a paz. Apesar de eu ter saído daqui. Então, há uma série de elementos que ajudam a compor esse ambiente próprio da paz. O que nos faz reportar a segunda leitura. A segunda leitura, que é do Apocalipse de São João, diz que ele, João, viu a Jerusalém do céu. Mas curioso, ele viu Jerusalém do céu, onde não tem lâmpada nem sol, porque Cristo, por dele, é o sol e a luz. Essa Jerusalém descendo, 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 descendo. Como é que é isso? Eu que vou subir para o céu, ou o céu que vai descer à terra? Porque aqui está falando de um céu que desce à terra. Aí nós encontramos uma explicação perfeita para o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração da paz. Vejam o que diz o Pai Nosso: venha a nós
E para que a Jerusalém desça à terra, para que esse céu maravilhoso se confunda com essa terra tão terrível que nós vivemos, tem uma condição: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí está o ponto. Aí está o segredo da paz. A paz, ela vem como um dom. Eu vos dou a minha paz, quando o homem faz a vontade de Deus. Aí ele entra em equilíbrio, entra em paz. Aí o céu se faz presente na terra. Mas quando na terra não é feita a vontade de Deus, não tem paz. Aí é o inferno que sobe. Não é o céu que desce, mas o inferno que sobe. E é essa situação que nos encontramos. Por isso nós devemos rezar o Pai Nosso pedindo a paz para o mundo, mas não a paz que o mundo quer dar. Porque a paz que o mundo quer dar é aquilo que se chama de pacifismo, ou se quiserem, pacinismo. O que é um cínico? Um cínico é aquele que desdenha do bem, da lei, da verdade, da moral, pouco se importa. E o pacinismo é aquele que consegue viver em aparente paz com todos os erros. Dou-lhes um exemplo. Imagine alguém que tivesse um vizinho, que Deus nos livre, que fosse um bandido, que explorasse, que fizesse mal às pessoas, que fosse uma pessoa realmente terrível e que quantas vítimas ele fez ao longo de sua vida. E sabe que eu me dou bem com ele, porque ele me trata tão bem. Mas aquilo que ele faz, bom, ele faz lá com os outros, comigo não. Comigo eu encontrei um equilíbrio e eu vivo em paz com ele. Até ele me convidou para tomar um drink no final de semana, vou dar um pulinho na casa dele lá. E com ele estou em paz. Não, você está em pacinismo com ele. Porque na casa dele, no coração dele, não existe a paz verdadeira. Porque ele não faz a vontade de Deus aqui na terra como no céu. E eu não posso estar em paz enquanto a vontade de Deus estiver sendo feita. E aí nós entendemos por que no mundo tem tantas guerras, apesar de depois da Segunda Guerra Mundial ter se criado um órgão para justamente equilibrar as relações entre as nações. Todos conhecem a Organização das Nações Unidas. Não sei se estão tão unidas assim. Basta a gente abrir o noticiário que essa união está em todas as partes. Por quê? Porque só existe união estável e verdadeira em Deus. Tira-se Deus do centro, não é possível nenhum tipo de união. E assim, quando eu rezar o Pai Nosso, eu vou ter presente que é a oração da paz. Veja como começa o Pai Nosso: Pai Nosso que estás nos céus. Ao dizer isto, eu já entro em paz com Deus. Ele é meu Pai e eu sou seu filho. E é um modo de chamar a Deus tão carinhoso que na oração originária, Jesus chamou a Deus de Abá. Todos já ouviram isso, tem algumas leituras que fazem referência a isso. Abá quer dizer paizinho, pai querido. É um modo carinhoso de chamar a Deus. Ninguém jamais chamou a Deus no Antigo Testamento tão carinhosamente como ele, o Filho. E aí a gente percebe que ele tem uma tal intimidade com Deus, ele faz participar dessa intimidade, que eu chamo a Deus de Pai querido, Pai, se quiser, depende da região do Brasil. Pai querido, Pai meu Pai, ou seja, eu sou criança, eu sou filho, ele é meu Pai querido. E notem que eu chamo de Pai no plural ou singular? No plural, Pai Nosso, sempre. E a oração toda ela é no plural. O Pai é nosso, o pão é nosso, tudo é nosso. Por quê? Porque quem reza nunca está sozinho. Pelo menos está presente nosso Senhor para dar força a essa oração, para eu chamar ele de Pai, porque fica ele sua participação. Está presente Nossa Senhora, pelo menos, ainda que eu seja trancado sozinho no meu quarto,
Quem reza não está sozinho. E eu estabeleço esta paz com Deus, eu chamo ele de nosso, e a paz começa a fluir de mim, e depois eu digo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Santificar o nome de Deus não significa que eu vou tornar Deus santo, mas eu vou fazer com que na minha vida tenha espaço para Deus. O nome dele é santificado em tudo aquilo que eu faço. Ele, Deus, tem um espaço enorme em minha vida. E quanto maior é o espaço que eu dou para Deus, eu não fico menor, maior eu me torno. Porque quando Deus está presente, tudo é grande, inclusive eu, que estou na companhia de Deus. Santificado seja o vosso nome. O que mais que a gente diz? Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí já é a paz entre os homens, a paz externa. Minha paz com Deus, minha paz comigo mesmo, minha paz com os outros, tudo na verdadeira paz. Tudo em paz verdadeira. Santificado venha a nós, no céu, feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. De cada dia. Mas será que não seria melhor eu pedir o pão nosso da semana? Ou talvez aproveitar e fazer uma provisão maior, a feira do mês, o pão nosso do mês, guarda, vai que falta. Será que Deus é tão assim, sovina, que Ele quer dar somente exatamente o que eu preciso para aquele dia? Por que Ele não dá com mais largueza? Por duas razões. É porque Ele quer ter porque nós temos a paz. Porque Ele sabe perfeitamente que se nós tivéssemos pão para o mês inteiro, no dia seguinte de ter recebido o pão, já teríamos nos esquecido dele. E é preciso lembrar dele todo dia. E por outra, ele é um pai tão amoroso, que ele gosta de ouvir o filho todo dia dizer: Pai nosso. Ele enternece. O coração de Deus fica enternecido. Ele que é Deus omnipotente, Criador do céu e da terra. Sabe qual a impressão que eu tenho? Que no Pai Nosso Ele fica Deus carente. Ele gosta de ser acariciado pela nossa voz. Esse é o nosso Pai. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seja também, o que mais? Perdoai-nos. Era direito Pai Nosso, hein? Não é perdoai as nossas ofensas, mas é perdoai-nos. Pecado não é um bicho feio que sai voando por aí, não tem dom. É perdoai-nos. Eu é que pequei, eu é que sou perdoado. O pecado não é perdoado, quem é perdoado é o pecador. E aí está o ponto importante: pedir perdão a Deus das próprias faltas. Por isso que tem pessoas que saem do confessionário e dizem: nossa, como eu estou leve. Parece que eu passei um mês inteiro fazendo regime, fiquei levinho de uma hora para outra. O que aconteceu? Aconteceu que fui perdoado dos pecados e a paz voltou a se estabelecer naquela alma. E não nos deixeis cair em tentação, porque estamos ainda na terra, e a terra é um lugar de luta, e por isso não devemos estar atentos à tentação que bate à nossa porta. E para não perdermos esta paz, não podemos perder a guerra. Portanto, a paz não é ausência de guerra, porque se pode estar em guerra estando em paz. A paz está quando nos deixamos derrotar pela tentação, quando não pedimos o auxílio de Deus, quando o demônio nos vence depois de nos tentar. Aí sim, acabou a paz. Mas enquanto estivermos lutando com a graça de Deus e o auxílio de Nossa Senhora, que é a Rainha da Paz, aí sim passaremos pelas guerras da vida e poderemos dizer no fim de nossa existência: a paz esteja convosco. Eu venci a guerra, eu venci porque Cristo venceu em mim. E é o que eu vou pedir para Nossa Senhora hoje, para que ela nos dê a verdadeira paz, que ela possa vencer em minha alma as lutas, e que eu seja verdadeiramente um bom filho, uma boa filha de Deus, para que eu tenha a paz no mundo. Assim como nós perdoamos
se eu não estiver disposto a dar esse perdão que eu recebi, verdadeiramente eu não posso chamar a Deus de paz, de Pai. E eu não terei a verdadeira paz. Já se deram conta do que significa a paz de perdoar? É duro às vezes perdoar, não é fácil não. Sobretudo a gente diz, Pai, eu perdoei, mas não consigo esquecer. Lamento dizer, não perdoou. Porque se tivesse perdoado mesmo, teria esquecido. Alguma coisa resta. Precisa purificar essa alma para estabelecer com Deus esta verdadeira relação de paz. Peçamos então a Nossa Senhora, e ela vai nos conceder a paz que tanto desejamos, a paz que o mundo tanto precisa. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.